Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez aqui, o Dr. Marcelo Coelho de Souza, através do canal do Direito, trazendo para você as principais questões jurídicas que envolvem o nosso dia a dia, né? Você que é uma pessoa leiga, né? Uma pessoa que não é formada em Direito, não é um advogado, não é um bacharel, mas que tem interesse em aprender sobre alguns aspectos jurídicos que envolvem o seu dia a dia, o nosso dia a dia, né? Questões, por exemplo, patrimoniais, questões envolvendo direito de família, questões envolvendo direito criminal, questões envolvendo direito previdenciário, trabalhista. Então eu procuro trazer esses temas para que você possa conhecer, né, a evolução da jurisprudência, das decisões dos tribunais de justiça localizados no estado do Rio de Janeiro, mas também alguns tópicos, como eu disse, interessantes, né? São temas corriqueiras aí do direito. Colegas, o caso de hoje é um caso que me chamou a atenção, mas antes de entrar no caso, né, especificamente, quero agradecer ao carinho que eu venho recebendo de algumas pessoas que vêm publicado felicitações no meu canal, fazendo perguntas. Eu gostaria muito que vocês continuassem formulando perguntas. Fico muito feliz em responder, porque é uma forma de eu contribuir, né, pelo meu esforço, pelo meu trabalho, para as pessoas que têm pouco acesso, vamos dizer assim, à nossa justiça, né? Sabemos que tem muitas qualidades, mas também tem algumas situações exageradas, né? Enfim. Bom, colegas, o caso de hoje que eu trago para vocês é uma questão envolvendo direito de família. É um processo que corre em segredo de justiça, tá? E foi uma situação que me chamou muita atenção. Então, não há necessidade de trazer o nome das partes, até porque não pode, porque corre em segredo de justiça, e também o número do processo, porque você não vai ter acesso. Mas eu vou trazer os principais aspectos que aconteceram nesse processo, né? Muito bem. A companheira, né, mulher, né, se divorciou do seu companheiro e, posteriormente, pleiteou a partilha de bens. Ela, num processo anterior, ela fez um acordo onde aquele imóvel do esforço comum ela deixava para o seu companheiro, o seu marido, em troca do marido, posteriormente, construir uma casa para ela e para o seu filho, porque dessa união adveio o nascimento de uma criança menor de idade, né? Muito bem. O que acontece? O companheiro não cumpriu a obrigação, então ela entra com um novo processo de partilha de bens, aí nesse caso, pleiteando a divisão de alguns bens, né, que posteriormente ela acabou abdicando, ela desistiu, mas no imóvel em que houve o esforço comum do casal, ela pediu a sua meação, né? Isso está previsto no Código Civil, né, no artigo 1658, né, e especificamente no 1660. Tem ali a descrição de todos os bens que se comunicam. Por quê? Porque nós estamos falando de uma relação com o regime parcial de bens. Por isso, a definição do regime parcial de bens ali está no início do artigo 1658 do Código Civil. Muito bem. Mas qual foi o problema nessa questão aqui? O problema é o seguinte, é porque esse casal construiu esse imóvel, né, em cima da casa do sogro, né, ou seja, do pai do companheiro dessa senhora. E aí a discussão, se aquele imóvel que foi construído pertenceria ao casal ou ele ingressa no patrimônio do sogro. O juiz sentenciante entendeu que não poderia haver a comunicação daquele bem, porque o terreno é de terceiro, né?
ou seja, do sogro dessa senhora, então não poderia se comunicar, porque é impossível dividir, fazer a meação de um bem que não era pertencente ao casal. Só que tem alguns detalhes aqui, que é de suma importância. Porque a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais entende, sim, que é possível a partilha, né, do conteúdo econômico indenizatório correspondente aí, no caso da meação, a 50%. Significa dizer, em outras palavras, o seguinte: ainda que o casal tenha construído esse imóvel no terreno de um terceiro, do pai, seja lá do primo, seja lá o que for, esse imóvel se comunica, sim, de forma econômica, cabendo, nesse caso, né, a compensação financeira. Então, a sentença foi reformada para reconhecer a meação. E tem julgados, eu trago para vocês aqui o julgado do Superior Tribunal de Justiça, é o RESP 915.297 de Minas Gerais, ministra Nancy Andri, que diz: direito civil, família, união estável, regime de bens, imóvel adquirido na constância do relacionamento, esforço comum que se presume. Não há ofensa no artigo 135, antigo CPC. Embora rejeitados em barra de declaração, o acordo recorrido examinou motivadamente todas as questões pertinentes. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame da matéria fática, incidência da súmula 7 do STJ. O regime patrimonial da união estável implica em se conhecer condomínio com relação aos bens adquiridos por um ou por outro, ambos os companheiros, a título oneroso durante o relacionamento, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.278 de 96. A comunicabilidade de bens adquiridos na constância da união estável é regra e, como tal, deve prevalecer sobre as exceções que merecem interpretações restritivas. Deve-se reconhecer a contribuição indireta do companheiro, que consiste no apoio, no conforto moral, solidariedade para a formação de uma família. Quantas vezes você já viu, né, um companheiro ou uma companheira dizer: esse imóvel é meu porque foi meu dinheiro? Alto lá. Mas tem uma contribuição indireta. Porque ainda que você disponha daquele valor para construir aquele imóvel, e a outra parte da relação que é feita pelo companheiro ou companheira, né, que tem ali todo um apoio moral, um apoio logístico, né? Não há como se afastar isso. Temos também outro julgado, que é o RESP 1.327.652, Rio Grande do Sul. Recurso especial União Estável, dissolução, partilha de bem construída sobre terreno de terceiro, pais do ex-companheiro, e legitimidade passiva ad causa dos terceiros. Não ocorrência. Construção de acessão casa que se reverte em prol do proprietário. Direito à indenização, partilha dos direitos sobre imóvel. Possibilidade de expressão econômica deve ser objeto de divisão. É exatamente isso. É uma indenização. Né? O companheiro, neste caso, que dizia que não poderia se comunicar aquele bem, né? Sustentou isso, conseguiu manter esse entendimento na primeira instância, na parte recorreu, contratou nosso escritório e seguir essa linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, né, que é uma jurisprudência já pacificada, que admite essa partilha dos direitos decorrentes da construção edificada do casal. Se houve ali um esforço para construir aquele imóvel, ainda que na casa do sogro, né, há de se considerar uma indenização sobre aquele imóvel construído. É claro, né, vai haver ali uma avaliação, né, sobre aquele imóvel que foi construído e dali caberá a indenização para a companheira, que é o correto, porque ela contribuiu de forma indireta. Então, colegas,
essa questão que me chamou a atenção foi a decisão do juízo sentenciante, que falou que não se comunica, que era o terreno de terceiros, ainda que tenha sido construído de boa-fé, mas não poderia haver essa comunicação. Mas o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento que sim, é possível. Então você está em fase de separação, está em fase de partilha de bens e tenha essa mesma questão envolvendo uma partilha de um bem imóvel construído em terreno de um parente, ou do seu sogro, ou do seu tio, enfim, o esforço comum do casal sobre aquele bem caberá a meação, a indenização. Ok? Então, colegas, gostaria de trazer esse caso que eu achei interessante, né? Mais uma vez felicitando aí a todos vocês. Gostaria que vocês dessem seu like para que possamos continuar com nossas publicações, ok? Uma boa semana e até a próxima.